Bom dia, a paz do Senhor Jesus, irmão e irmã que tem ouvido esse áudio. Que Deus venha abençoar o nosso dia poderosamente. Que seja um dia bom, um dia na paz, em nome de Jesus. Vamos dar continuidade na nossa leitura do livro de Atos, capítulo 20. Então, que Deus venha abençoar a nossa leitura, que o Senhor venha edificar, o nosso espírito, que sejamos morada do Espírito Santo, amém? Então, vamos aqui dar continuidade à leitura. Atos 20, diz assim: Cessando o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os confortado, despediu-se e partiu para a Macedônia. Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia, onde se demorou 3 meses. Tendo havido uma conspiração por parte dos judeus contra ele, quando estava para embarcar rumo à Síria, determinou voltar pela Macedônia. Esses judeus eram os judeus, digamos que seja aqueles judeus que obedecem à religião judaica, né? Os que mais obedecem hoje são os judeus ortodoxos, né? Aqueles que buscam praticar a risca, são mais religiosos. É os que mais se assemelham aos fariseus da época. Continuando aqui, acompanharam-no até a Ásia Sópatro de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Secundo, de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, bem como Tíquico e Trófimo da Ásia. Estes nos precederam, esperando-nos em Troade. Depois do dia dos pães asmos, navegamos de Filipos e em 5 dias fomos ter com eles naquele porto onde passamos uma semana. O dia dos pães asmos, creio eu que seja a Páscoa, né? Que são 7 dias de pães asmos, depois 7º dia, né? Aí seria já a Páscoa. Então, acredito que esses dias aqui que ele está se referindo a esses dias antes da Páscoa, né? Aí no versículo 7. No primeiro dia da semana para os judeus é sábado, né? E estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do 3º andar abaixo e foi levantado morto. Então, já aconteceu muito comigo isso de eu cochilar nos cultos, né? E às vezes não é porque a pessoa está pregando algo chato, né? Às vezes é porque você está cansado mesmo. Eu já fiz o teste. Quando, por exemplo, eu agora estou acordando um pouquinho mais tarde, mas eu gosto mais de acordar mais cedo, assim, às 5 horas. Aí quando eu fico, né, o dia fazendo as coisas, né, às vezes trabalhando, fazendo coisa de casa, às vezes, aí dá aquele cansaço, né, principalmente cansaço mental. E se eu não parar depois do almoço e dar uma cochilada, eu provavelmente vou cochilar durante o culto, né, à noite. Então pode ser qualquer coisa, pode ser no culto, pode ser assistindo a televisão, assistindo um filme, lendo alguma coisa, eu vou cochilar, né? E aí tem pessoas que a pessoa tá cochilando, tá ali um demônio perto dela, fazendo ela dormir, né? E nem sempre é assim, né? Pode ser que tenha, né, o demônio do sonho, né? Do sono, mas nem sempre é isso, né? Às vezes é porque a pessoa tá cansada mesmo. Então aconteceu, né, isso com esse jovem Eutico. Ele estava assistindo a pregação e a pregação era prolongada, ele já estava ficando com sono, ele caiu e morreu, né? Então vamos ver o que aconteceu com ele. Versículo 10. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados, né? Então o Senhor deu a unção a Paulo, né, para trazer aquele jovem à vida, né? O jovem ficou bem, né, de novo. Provavelmente ele estava sentado, né, num canto bem alto. E aí desse lugar que ele estava sentado, ele caiu, né, e morreu. Mas graças a Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus, Paulo reviveu ele, né, através do Espírito Santo. Graças a Deus, eu ainda tenho medo desse dia chegar, de eu cair da cadeira, né, cochilando. Aí realmente vou pensar que a mulher caiu endemoniada no chão, né?
mas eu vou procurar dias de culto, assim, tirar uma sonequinha, né, à tarde. Tem muitos irmãos que passam por isso. Teve um culto recente, culto das senhoras, né, aí teve umas visitantes, aí teve uma mulher que disse, né, mulher, eu passei o culto todinho cochilando. E eu sei, né, que é ruim, é vergonhoso, né, mas acontece mesmo, né, porque a pessoa tá desligado, né, espiritualmente não, muitas vezes é o cansaço mesmo. Então, se por acaso você vê alguém dormindo, né, é o cansaço, gente. E se for alguma coisa, ore, né, ore, repreenda, se for alguma série do inimigo, amém? Então, versículo 3, continuando. Nós, porém, prosseguindo, embarcamos e navegamos para Açores, onde devíamos receber Paulo, porque assim nos fora determinado, devendo ele ir por terra. Quando se reuniu conosco em Açores, recebemo-lo a bordo e fomos a Mitilene. Dali, navegando no dia seguinte, passamos a fronte de Quios. No dia imediato, tocamos em Samos e um dia depois chegamos a Mileto, porque Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso, não querendo demorar-se na Ásia, porquanto se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecoste em Jerusalém, caso lhe fosse possível. Pentecoste é mais uma festa que o Senhor instituiu lá no Velho Testamento, né? Assim como aqui que a gente leu, né, dos pães asmos, teve a Páscoa e tinha Pentecoste também, é uma das festas, né? Pentecoste era uma festa em que também foi o dia em que o Espírito Santo desceu, né, sobre os discípulos e batizou com o Espírito Santo. Então, a festa, cada festa que o Senhor criou, existe um significado, né? Então, ele criou o Pentecoste, primeira vez foi no deserto, né? O pessoal estava perto do Monte Sinai e o monte fumegou, né, de fogo. Então, aquilo ali também foi um dia de Pentecoste. E até hoje os judeus, né, que praticam o judaísmo, eles celebram essa festa, o Pentecoste, também é o dia de celebrar a instituição da Torá, né? Que eles creem que no mesmo dia, né, que Moisés subiu ao monte e Deus, né, incendiou aquele monte, o pessoal teve que se consagrar antes. E aí teve muito som de trovão e o monte pegou fogo, né, o Monte Sinai. E ali Deus entregou a lei, né, que é a Torá, para Moisés dizer para o povo. Então, ali, né, eles celebram aquele dia, até hoje, né, os que praticam, né, o judaísmo. Eu gostaria muito que nós cristãos, nós também celebrássemos as festas bíblicas, né, porque não é uma festa meramente, né, como essas aí, Dia das Mães, é, Natal, que o pessoal gosta tanto de celebrar, né, que são festas pagãs, né, são festas assim que não foi Deus que instituiu. Mas eu gostaria muito que nós, cristãos evangélicos, nós celebrássemos as festas bíblicas, que é bíblico, né? E ela não tem só um significado no Velho Testamento, elas têm um significado também no Novo Testamento, durante, né, quando Jesus estava no meio do seu povo, e também hoje, né, elas têm um significado profético também. Então eu não vou falar muito, né, a respeito disso, porque a gente está só lendo, né? Mas se você tiver curiosidade, quiser saber mais, você pode perguntar aí nos comentários, né, no grupo, que eu posso trazer mais informações sobre as festas bíblicas e o que elas significam. Então a gente vê aqui Paulo, ele não queria ficar em Éfeso, né, porque ele queria participar da festa de Pentecostes em Jerusalém, em Israel. Continuando aqui, 17. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei, pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus.
Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constitui bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com meu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetraram lobos vorazes, que não pouparam o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantaram homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor. Mas bem-aventurado é dar que receber. Tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Então Éfaso, Então Paulo, ele tinha, viajado para vários lugares, fora de Israel, ali na Ásia, na Macedônia, por ali. E aí ele tinha, feito o seu trabalho, de evangelizar, e aí pessoas estavam já à frente da obra, Então ele estava voltando para Israel, e ele sentia já que ia acontecer alguma coisa lá em Israel, que ele não ia mais ver eles. E aí os irmãos ficaram muito tristes, porque ia ser a última vez que eles iam ver Paulo, E aí eles tinham um amor muito grande por Paulo, porque Paulo era o pai deles na fé, Então, eles estavam bastante tristes por isso. E aí a gente vai ver depois, que foi que aconteceu. Paulo ainda vai, para alguns lugares aqui, a gente tá vendo. Vai ser em Jerusalém que ele vai ser preso. A gente tá quase chegando no final do livro, mas ainda faltam alguns capítulos, Mas depois daqui ele vai ser preso, E depois de ser preso, a gente vai ver o que aconteceu. Amém? Então, essa é a leitura de hoje. Espero ter edificado, Foi muito edificante para mim. Reconfortante também, em ter visto o jovem Eutico, com sono. A gente vê que acontece mesmo, E Deus provê. Então, que Deus venha prover, nas nossas fraquezas. Que o Senhor venha nos dar sabedoria, a estratégia, Seja descansar um pouquinho durante o dia, ou seja, orar mais, Que o Senhor vai nos aconselhando o que fazer. Amém? Que Deus abençoe a nossa vida. E até amanhã, em nome de Jesus.